Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então agora retornamos àquele formato já com cenário, né, atrás, uma coisa um pouco mais definida, dá até para a gente fazer algumas brincadeiras, algumas sobreposições, né? Mas respondendo aqui, eu coloquei uma caixa de perguntas há algum tempo, né? Claro que com os afazeres, todo fim de ano, somos atropelados às vezes pelo dia a dia, né, pelo cotidiano, acabou atrasando um pouco para eu colocar em dia as sugestões que eu tive. Algumas são muito genéricas, então quando vocês queiram que eu faça alguma observação, alguma discussão, abordar algum tópico, né? Tentem ser um pouco mais precisos, tá? Obviamente, se você descer no detalhe do dia, da hora, de que personagem nasceu, em que não, obviamente isso não tá mais para o lado da biografia do que para o lado da história. Mas começando aqui, uma das observações, dos questionamentos, né? Ele pede para eu tratar o Noli Oblivi, que deve ter uma continuação ilegível do apelido que ele usa, né, que neste momento eu não consigo encontrar. Mas foi a questão que eu gosto muito. Nas aulas de literatura, eu sempre tive postura que buscava fazer conexões entre os textos que eu li, aqueles textos absolutamente brilhantes, que nós eventualmente até já falamos deles no decorrer do canal, né? Um autor que eu gosto muito, que é o Machado de Assis. O colega pediu o seguinte: demonstrações da história na literatura. Acredito que o que ele esteja querendo que a gente trate é fazer uma vinculação entre esses dois. E o Machado de Assis acabou de passar por uma descoberta dos leitores norte-americanos para o texto. Teve uma jornalista que ela se colocou a fazer a leitura de um grande autor, países que seguiriam a ordem alfabética, né? No caso do Brasil, foi um dos primeiros, e ela caiu no Machado de Assis e ela disse, fiquei assombrada, né? Fiquei abismada com a genialidade, né, da escrita. Inclusive tem programas, eu não lembro se eu cheguei a comentar, porque foi muito próximo do fim do ano, dessa correria, dos afazeres, preparar avaliações, corrigir avaliações, preparar, enfim, tudo aquilo que vocês já, seguindo o meu canal, minhas postagens, já sabem que a gente acaba ficando meio refém desse modus operandi. De toda forma, tem um texto que eu trabalhei, inclusive com alunos de faculdade, que é um texto extremamente rico e com inúmeras menções a ações, atitudes, a elementos do século XIX no Brasil, que é primoroso. E a história em si, o desenrolar da história ali é absolutamente genial. Chama Pai contra Mãe. E a despeito do título parecer revelador da história, ou seja, você imagina quando toma contato com esse título que já sabe o que vai acontecer. Na realidade, está aí uma das genialidades, das geniais armadilhas do Machado, que quando você vai lendo o texto, você na verdade não tem este casal que a princípio você acreditou que o desenrolar dessa história teria. Mas ele começa o desenrolar desse conto, né, trabalhando a ideia dos castigos que os escravos sofriam, e tem passagens de fina ironia em relação ao lidar com o escravo, a existência da escravidão no Brasil, as máscaras sociais. Um dos trocadilhos são exatamente esses, né? Das máscaras que se usam nessa sociedade escravista e que vai permear a história inteira até o seu desfecho.
Para você ter uma noção da envergadura dessa história, essa história já foi adaptada para filme, em momento oportuno eu digo, porque senão vocês vão querer assistir o filme e vão perder esse saborosíssimo texto, né, do Machado. E também ele é utilizado, depois eu mostro o livro, mas ele é utilizado para abrir capítulos de um livro interessantíssimo sobre a história do Brasil e sobre do Sidney Chalub, sobre o nosso William Christie, que, como eu disse em sala de aula diversas vezes, quando chega o momento de discutir a lei Bill Aberdeen, todas as questões, um dos elementos abordados é a questão Christie, espero que vocês lembrem, se não, dê uma olhada lá nas anotações, tem lá a questão do Christie. Eu sempre lembro de dizer o quê? Quando eu estava no ensino médio, eu ficava me perguntando, questionando se o naufrágio de um navio e a prisão de alguns oficiais ingleses seriam o suficiente para levar um rompimento de relações, a uma falta de sensibilidade do Christie em relação à realidade brasileira. Demorou muito tempo, na verdade, para eu ter contato com o livro do Sidney Chalub, e isso me abriu a visão, mostrando que eu tinha razão, que na verdade não eram só esses dois elementos. Obviamente isso teve o seu peso naquele momento histórico, mas tem questões ligadas à escravidão, à pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão. Então é um tema que vai tomar o século XIX inteiro no Brasil, que vai rearticular o sistema de trabalho no Brasil. Um brilhante historiador já disse que depois da independência, um marco mais fundamental da sociedade brasileira teria sido o fim da mão de obra escrava em 1888. Então, meu caro Nólio, tá aí um grande exemplo, e eu indicaria com intensidade que você lê esse texto. Obviamente não é só isso. Na verdade, a literatura é uma fonte riquíssima que faz com que você consiga enxergar, para além dos detalhes técnicos que constam nos livros de história, toda uma arquitetura social que rodeia, que circunda esse elemento técnico importantíssimo que a história traz, mas que não para na história. Então, sua questão é muito importante, porque sempre que possível tente estabelecer essas ligações, porque são essas ligações que tiram daquele lugar comum e dão o real significado, ou faz com que aqueles elementos técnicos ganhem outra significância, quando você faz essa costura com a literatura, com as artes, com o teatro, né? Eu estava conversando com um colega algumas semanas e a gente estava falando, por exemplo, do Gil Vicente, né? Das cantigas de escárnio e maldizer, importantíssimas para a história de Portugal e depois, a seu devido momento, a história do Brasil também. Tem um livro do excelente professor, foi meu professor na faculdade de História, já falecido, infelizmente, mas o Nicolau Shevchenko. Temos o Literatura como Missão, do Nicolau. Tá? Esse é mais técnico, requer um arcabouço um pouco maior, mas tá aí uma outra indicação para mostrar como a literatura é uma ponte necessária para você aumentar o seu conhecimento sobre o assunto, tá bom? Espero voltar a esse tema outras vezes. Temos outras indicações, algumas muito genéricas, como, por exemplo, fale de sociedade. É muito amplo e, enfim, eu vou tentar atender a todos os pedidos na medida do que eu entendi que vocês colocaram, tá bom? Mas então, por enquanto é só. Agradeço aí a companhia e vamos em frente. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.